Estamos de volta no programa Além da Notícia, ao vivo aqui pela TV Canção Nova. Estamos falando sobre o momento político brasileiro e talvez o fato político do dia tenha sido este. A OAB entrega à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment de Michel Temer. E nós vamos agora acompanhar essa reportagem com o Tiago Tiburcio, que preparou para nós, acompanhou essa entrega do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Foi o presidente da OAB que trouxe o pedido de impeachment. Para a Ordem dos Advogados, o presidente da República cometeu crimes de responsabilidade. A Ordem dos Advogados do Brasil defende a Constituição e não pode ser diferente. Qualquer ruptura constitucional não terá apoio da OAB. Por outro lado, a OAB defende também que se tenha condições de aprimorar este processo eleitoral que nós temos hoje, que ele é um processo eleitoral que não prioriza e que não valoriza, num caso de vacância, aquilo que mais importante nós temos, que é a vontade do povo e da sociedade. No documento protocolado na Câmara, a OAB diz que o presidente faltou com o decoro ao receber o empresário Wesley Batista, que era investigado pela Polícia Federal. O presidente teria sido omisso ao ouvir crimes e não denunciá-los. Peso enorme, sobretudo por tratar-se de uma instituição apartidária e de uma instituição que prestou um grande serviço ao longo da nossa história à democracia brasileira. Isso aumenta a pressão sobre o governo e sobre Rodrigo Maia, que terá que parar de engavetar os pedidos e terá que dar andamento a eles, é o que manda a lei e é o que manda a Constituição. A OAB, de novo, teve uma atuação partidária, até parece que é de um partido radical. Eu não sei o que está acontecendo com a OAB, se transformou num partido radical. O pedido de impeachment também pede que sejam produzidas provas e ouvidos novamente os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS. Ô Pucci, tem força e tem consequências este gesto da OAB? Um pedido de impeachment vindo da OAB, ele sempre tem força, ele sempre é um pedido que é o mais levado em consideração. Por quê? Pela longa tradição da própria ordem, da ideia da defesa da democracia e da legitimidade do poder constituído que a ordem traz na sua história. Então, eu acredito que qualquer pedido que venha da ordem terá força junto ao Congresso. Agora, eu não acredito que o Congresso ele tenha o interesse de botar o país novamente em um longo processo de impeachment. Como a gente viu com a ex-presidente Dilma ou com o ex-presidente Collor, o processo de impeachment é muito longo, ele é muito demorado. Se a gente fizer as contas aqui, ele praticamente vai quase que coincidir com 2018 ou vai entrar em 2018, dependendo do ritmo que for dado. Então, eu acho que apesar da força deste pedido, o próprio Congresso não vai efetivar esse pedido e levar adiante o processo de impeachment do presidente. Talvez fosse a última das opções, não é? Doutor Carlos, qual seria a melhor saída para o Brasil agora? Renúncia de Temer? A renúncia seria, evidentemente, a melhor, porque seria indolor, seria rápida e propiciaria a continuidade do processo. Seria muito negativo, como disse o professor Pucci, não posso concordar mais com ele do que concordo, um processo de impeachment seria longo, então nós teríamos um processo de desgaste enorme, um presidente sem autoridade, que cada dia perderá mais, e aí a reação do sistema econômico pode começar a ficar diferente. À medida que isso se prolongue, e não se tenha uma solução, um encaminhamento, que hoje, como disse o Pucci, o que o sistema econômico vê é o seguinte: vai haver uma substituição, provavelmente, e o que se tem à mesa para a substituição são nomes que continuam a privilegiar o equilíbrio fiscal, a privilegiar uma economia de mercado, capitalista, em suma, tudo aquilo que hoje a sociedade brasileira entende corretamente que é a melhor opção para gerar emprego, gerar renda e aumentar a renda dos pobres, principalmente com uma distribuição melhor. E aí eu pergunto, e por que o presidente Michel Temer, vendo que a situação é tal, não renuncia, Putin? No que ele se agarra ou quais são os seus medos, seus receios? Bom, primeiramente o presidente ele tem que lembrar que ele tem foro privilegiado. Então isso já é uma segurança à sua própria visão ou uma perspectiva de uma futura condenação, um processo. Ele já foi indiciado, ou melhor, já se abriu investigação na STF contra a figura do presidente. O fato dele ser o presidente o garante no foro privilegiado. Então eu acredito que o que impeça hoje de vir ou a renunciar, que seria, como o doutor Carlos falou, a saída mais rápida para o país, não é? E menos melhor traumática. para o país. Melhor para o país.
não faz ainda, eu acho que justamente por uma tentativa de tentar entender melhor qual será o cenário se ele vier a renunciar. E o cenário, eu digo, não para o país, não para a economia, o melhor cenário para ele como cidadão, não mais como presidente, mas como cidadão Michel Temer no país. Isto é, nós estamos falando da possibilidade dele vir a ser preso se renunciar, não é isso? Porque Sim, perde o foro. Você tem todo o inquérito, você pode ser indiciado como réu, ou seja, você pode até ter um processo mais célere aí nessa questão e pode levar, sim, à prisão do presidente. É claro que a gente precisa verificar melhor, a gente também não pode afirmar a prisão do presidente de forma categórica, porque a gente precisa de uma investigação, até mesmo a questão das fitas precisam ser melhor compreendidas, o que de fato, se houve ali um crime, se recebeu o Joesley, caracterizou que crime e qual crime foi, então tudo isso ele precisa ser observado. Agora, é claro que se ele fizer isso na figura de presidente, com foro privilegiado, ele tem uma maior segurança da manutenção do seu status. Saindo da condição de presidente, ele pode vir a ter outras condições que podem, para ele, não ser o interessante. E aproveitando a argumentação do professor Pucci, note que são duas questões completamente separadas. Há a questão política. O presidente perdeu condições de governar. Num sistema parlamentarista, ele seria substituído porque tem um voto implícito de desconfiança. Isso não tem nada a ver com a parte criminal. Então, os problemas judiciais são separados. Quer dizer, quando eu digo que a renúncia seria importante, é do ponto de vista político. Não é do ponto de vista criminal, ele terá defesas. Concordo com o professor. Quer dizer, ele não necessariamente será preso, ele terá o devido processo legal. O problema sério das gravações tem a parte criminal evidente, mas o problema sério é o que ela compromete a autoridade da presidência da República, do primeiro magistrado, do ponto de vista do comprometimento dessa autoridade, quer dizer, por todo... Autoridade moral. Autoridade moral, quer dizer, autoridade moral. Então fica muito difícil. Avançando a questão, aqui não se para de comentar, aqui quando eu digo Brasília e Congresso Nacional, não se para de comentar da alternativa de chefe de governo a Michel Temer, a alternativa a Michel Temer. Então, se fala muito, por exemplo, portanto, dessa possibilidade do dia 6 de junho, da chapa ser cassada, e assim se convocaria, portanto, a partir daí, a eleição indireta. Se ele não recorresse. Exato. Todavia, hoje já surgiram aqui comentários, e inclusive de juristas de renome, dizendo que, mesmo a chapa sendo cassada, Michel Temer ainda consegue fôlego para recorrer por até 3 anos. Isto seria um processo muito longo se todas as instâncias não responderem rapidamente se o presidente fizer aos apelos. Isso, um processo patético de tentativa de não é nem ficar, vou usar, de se agarrar. Se agarrar à posição é uma coisa patética que nós já estamos assistindo. O país não precisa disso. A reação econômica já mostra que não precisa disso, não há necessidade disso, não há nenhuma razão para a permanência. Agora, realmente, aí pode haver a pressão popular. Eu acredito que hoje, como bem colocado por todos os juristas, isso é claro, a decisão do TSE não é definitiva, ela é recorrível e o presidente mesmo já afirmou que caso houvesse a cassação da chapa, ele iria recorrer, seus advogados iriam recorrer ao STF e botar essa discussão ainda no judiciário. Agora, eu acho que se houver pelo TSE a cassação da chapa, aí a gente pode falar que realmente o governo Temer perdeu qualquer base de sustentação. Não haverá porquê nem como ele se manter neste momento. Então, eu acho que não é uma questão que o TSE será definitiva, porque não será, porque o presidente pode recorrer dessa decisão. E como já estamos observando, inclusive alguns partidos aliados ao presidente estão esperando este dia 6. Sim. A decisão desse dia 6 pode ser importante. Porque ela vai ser a pá de cal. Vamos botar esse termo, se me permitem, o senso comum, uma pá de cal se ainda houver algo de sustentabilidade ao governo Temer. Se a chapa for cassada, eu não vejo aí realmente como ele sustentar, a não ser, como o doutor Carlos colocou, uma tentativa vã de se segurar na cadeira e, como a gente falou, para se manter no foro privilegiado, porque fora isso não haverá por que o presidente continuar. Chegando a esse momento aí, e se a chapa for cassada no dia 6 e os partidos aliados decidirem por deixar o governo, aí, naturalmente, não dá para se governar sozinho. O presidente sozinho não governa nada, né? Nada, absolutamente nada.
Posso fazer um ponto? Tem 1 minuto? Sim, É que só aí mudando um pouco o foco das questões imediatas para uma visão mais de longo prazo, de médio prazo, o que está acontecendo hoje no Brasil eu vejo com otimismo e com satisfação. Eu entendo que é um processo de transformação. As instituições humanas, as sociedades, elas devem se transformar ao longo do tempo, porque os tempos mudam. Há instituições antigas, como a nossa própria igreja, ela vem do Império Romano. Hoje, é muito diferente do Império Romano, ela vem se adaptando, ela vem se transformando. Então, por isso ela é forte, por isso ela tem autoridade moral. Então, eu vejo a sociedade brasileira se transformando. Isso é um momento de transformação moral, de fim de ciclo. Então, isso está acontecendo, é meio traumático, etc., mas é uma dor, são dores do parto de uma nova... O senhor se antecipou à pergunta que eu faria aqui a ambos agora, brevemente faria já. O que o país está ganhando com essas delações, com essas operações, não é, Pucci? O que o país está ganhando muito. Eu acredito que é um momento ímpar, assim, eu vou me repetir um pouco o que o doutor Carlos falou, é um momento ímpar, é uma transição, acredito, espero não estar enganado, que uma transição para um país melhor, menos tolerável com a corrupção, menos tolerável com essa união muito prejudicial entre o nosso capitalismo e a política. Então, eu acho que é uma transição, é um parto e não vai acabar agora. Não desejem o fim disso, porque isso não é para agora, não é para 18, é um processo relativamente longo que nós apenas iniciamos. E ainda temos um longo processo e de muita crise política ainda até o fim. Concordo inteiramente, é um momento rico e vejo também essa alvorada, como dizia o presidente Juscelino, com muito otimismo, porque eu tenho a impressão que será um período de prosperidade, de paz e de agregação social, quer dizer, a prosperidade e a geração de empregos poderá trazer um enriquecimento das pessoas mais pobres e poderá propiciar uma sociedade mais igualitária. E também eu chego até a fazer uma outra reflexão, da forma como o cidadão brasileiro está vivendo este momento. Até as crianças, então, estão interessadas em acompanhar e estão rechaçando o que estão ouvindo seus pais comentarem, a televisão comentar, está se lavando este país na sua alma. Então, esta nova geração, este cidadão indignado, talvez, e tomara que ele também esteja fazendo uma autoavaliação do seu comportamento. Porque, só para completar, quer dizer, o que eu vejo também o fim de um ciclo, porque o establishment, ou a oligarquia que assumiu o poder com a corrupção e com o domínio pelo enriquecimento, ela não permite a ascensão de valores novos. À medida em que essa oligarquia ela é craqueada, ela é partida, ela é ferida e ela vai se desmanchando, a ascensão de novos valores se torna possível e vem irrigar e lubrificar e trazer a juventude, não necessariamente a juventude no sentido da idade cronológica, mas no sentido da palavra latina. Jovem é o acusativo de Júpiter, que quer dizer a iluminação, é a coisa nova. Então, isso eu vejo com muita satisfação. Só para comentar, a corrupção como está, a política, ela impede a competição política. A competição política é análoga à competição econômica. Repare, para a competição econômica existe o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que fiscaliza se as regras estão sendo cumpridas. A mesma coisa está acontecendo hoje. O Ministério Público, a Justiça, fiscaliza se as regras da competição política estão sendo obedecidas, para que aqueles que têm menos poder econômico possam competir. Então, me parece muito, por isso eu sou tão otimista e vejo a sociedade brasileira reagindo bem a esse momento. E aqui eu lanço aqui a questão, depois você pode até complementar, Pucci. Eu lanço a seguinte questão: quando a gente pega um veneno e joga em casa nas baratas, ou joga em algum lugar num quartinho fechado, onde tinham aqueles bichos, aqueles insetos, aquelas coisas, a gente vê que no primeiro momento eles começam a se revirar, a tentar fugir de tudo aquilo ali. Se está jogando esse veneno hoje, imagina o Ministério Público está envenenando hoje a sujeira da política e por isso a gente vê o submundo ali se remexendo para tentar se livrar de todo esse momento de sujeira. Os senhores veem alguma possibilidade
desse momento ser interrompido pela ação daqueles que estão ali tentando se salvar? Era justamente isso que eu ia começar a falar. Eu acho que o momento, como a gente colocou, é de uma transição, é de uma mudança. Agora, não adianta a gente ficar na ideia ou no mundo das ideias apenas. Nós temos hoje um Congresso que é um dos piores da história brasileira, que precisa ser revisto. Agora, não dá para falar que eu vou mudar o Congresso com as regras eleitorais que eu tenho hoje. Na verdade, eu acredito que pode haver sim essa interrupção. Vamos pegar um exemplo histórico, Mãos Limpas na Itália. Foi interrompido pelo parlamento italiano. A história já nos mostrou que leis, mesmo que de forma indireta, podem interromper um processo como a Lava Jato, como as Mãos Limpas na Itália foram também interrompidas. Então, você tem que ter um cuidado muito grande disso. Agora, a sociedade brasileira tem que parar um pouco de se autoacusar. Aquela história, você votou em A, você é culpado, você votou em B, você é culpado, e ficar olhando para trás e começar a pensar o que nós queremos de proposta. Qual é a proposta que nós queremos fazer para reconstruir essa política brasileira? Não adianta eu ficar olhando para trás, ou a sociedade como um todo, se autoacusando. Enquanto a sociedade se autoacusar, os políticos estarão, de uma forma, tentando justamente barrar essa transformação, porque se houver ela, eles que vão perder mais. E também a população não se deve deixar instrumentalizar, ser massa de manobra utilizada por eles que estão tentando se salvar das sujeiras que fizeram e aí utilizam o povo em sua defesa, como escudo de proteção. Políticos ou seja, aliás, o que aconteceu em Brasília ontem é muito semelhante. Ontem se usou o povo como escudo de proteção. Exatamente. Então, quer dizer, não é acabar com a política. Os políticos que hoje estão embaraçados dessa teia de corrupção, eles serão prejudicados. Agora, eles serão substituídos. Essa aqui é a grande virtude do momento. Haverá espaço, então, para novos valores. Concordo com o professor Pucci também. Regras são fundamentais para facilitar o processo de substituição com uma nova juventude política no sentido latino da palavra e não necessariamente no sentido da idade baixa. Muito bem. Eu tenho aqui perguntas já dos nossos telespectadores. Já vou começar agora para a gente ganhar um pouco de tempo no último bloco. Boa noite, sou Leon Denis. Não seria melhor termos eleições diretas e concomitantemente equalizar os mandatos nível federal, estadual, municipal, para posteriormente termos uma única eleição em todos os níveis? Bom, eu vou pegar essa pergunta e vou ser contra as duas afirmações. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar no Brasil a respeitar a Constituição. Respeitar as leis postas. A gente pode até não concordar com elas, mas a lei posta hoje, ela diz, no caso de renúncia, você tem que convocar, nos últimos 2 anos, na vacância do presidente e do vice, você tem que convocar eleições indiretas. E isso é o respeito à Constituição, porque senão a gente vai começar a cair em republiquetas sul-americanas. A cada crise política, eu mudo o texto constitucional, eu faço uma nova Constituição para adequar àquela crise. Não, nós temos saídas inconstitucionais. Talvez a pessoa que seja eleita não seja o ideal para o país naquele momento, ou não seja o que a sociedade gostaria de ter agora, mas essa pessoa ela vai só até 2018. Nós teremos eleições em 18 e aí a sociedade terá a chance de se pronunciar. E unificar eleições, eu sou contra. E de forma bem simples, por que eu sou contra? Eu acho que eleição não é prejuízo, não é gasto, eleição é soberania popular. Hoje, se a gente imaginar como ocorrem as nossas eleições, você tem eleição presidencial de deputados, senadores, governador e deputados estaduais ou distritais em Brasília. Mas a gente acaba concentrando a discussão aonde? Apenas na eleição presidencial ou, no máximo, na eleição governador. Os deputados, a discussão de deputados, ela não existe. Aí o que o eleitor faz? Na hora de ir para a urna, ele escolhe ali alguém rapidamente e escolhe o parlamento tão importante para o país. Eu vou ser radical. Eu acho que deveria se separar a eleição presidencial, como na França se faz, como no próprio Estados Unidos, em alguns estados, Estados Unidos uma peculiaridade pela sua federação, mas uma coisa é a eleição presidencial, outra coisa é a eleição legislativa, para que os temas fossem de fato debatidos e a gente pudesse conhecer cada candidato de forma realmente completa. Não dá para unificar, porque unificar vai empobrecer o debate. Este bloco está acabando, daqui a pouco a gente vai dar continuidade a isso, inclusive, porque nós estamos falando aqui de reforma política. Quando o Pucci toca em tudo isso aqui, é reforma política necessária, talvez seja a grande vilã de toda essa história, é a falta de uma boa reforma. Já já a gente volta e vamos atender aqui às suas perguntas e abordar ainda o episódio triste ocorrido ontem em nosso país. Qual a gravidade? O que aquilo pode trazer como consequência? Daqui a pouco a gente volta.